Iniciaremos agora o primeiro Seminário Internacional de Ultimate Frisbee com a palestra de abertura sobre o tema Modelo de Desenvolvimento Esportivo, uma proposta para o Ultimate Frisbee. Para ministrá-la, convidamos o professor José Albeiro Echeverri Ramos. José Albeiro Echeverri Ramos, professor da Universidade de Antioquia, na Colômbia, treinador da Seleção Colombiana de Ultimate Frisbee Feminino 2014 em Lecco, Itália, preparador físico da Seleção Colombiana de Ultimate Frisbee Sub-23 masculino 2013, Toronto, Canadá. Com a palavra, o professor José Albeiro Echeverri Ramos. Obrigado, Fábio. Boa noite para todos vocês. Eu vou tentar falar em português. Por mim, não por vocês, por mim. Porque eu quero aprender mais. Esta semana para mim ha sido muito difícil, porque todo o tempo he tenido que falar com meu companheiro, meu amigo Felipe, e eu não entendo nada. Eu entendo todos vocês, menos ele. Então, eu quero agradecer pela invitação. Também quero felicitar, parabéns a Felipe por este esforço que está fazendo. Me parece uma labor muito importante para a sociedade, para vocês, e eu sei também que vocês têm que tomar mais adelante, tomar essa iniciativa como própria para que o Ultimate pueda continuar crescendo. Ok. Eu vou falar sobre os modelos de desenvolvimento esportivos e vou tratar de migrar essa proposta a lo que é o Ultimate Frisbee. Ok. Bom, por que é importante falar sobre modelos de desenvolvimento? Há uma falta de consenso, de acordo en la formación esportiva en diferentes niveles. ¿Qué quiere decir eso? Quer decir que muchos entrenadores hacen muchas cosas, pero no están en acuerdo con las necesidades esportivas. Entonces, la formación se da de manera, por decir algo, se da de manera aleatoria. Entonces, nós precisamos de ter una estructura que nos dé un ejemplo de qué hacer en cada momento de la vida esportiva. ¿Cómo voy? ¿Ven? ¿Mal? ¿Ven? Muito obrigado. Ok. Há pouca transdisciplinaridade. Isto quer dizer que não temos muita conexão entre diferentes profissionais ou de outras disciplinas que podem ajudar a la formação de os atletas. No temos muita investigação específica em Ultimate Frisbee, e isso é muito importante para que a área aumente. E há poucas possibilidades de desenvolvimento em áreas apartadas, remotas. Então, se nós temos dificuldade para a formação, você pode imaginar como será em áreas muito remotas de aqui. Então, se nós logramos construir um modelo de desenvolvimento que sirva para essas
essas áreas remotas para que eles tenham uma forma, uma estrutura, um exemplo a seguir. Então, os deportistas, os atletas poderão ter muita mais formação atlética. Hace falta também uma visão inclusive que não pense solamente em deportistas ou atletas de alto rendimento, sino também que pense em essas pessoas que não têm as condições para rendir, pero que podem aproveitar ou podem ser atletas ou simplesmente praticantes de este maravilhoso deporte. Outra coisa muito importante é que não estamos aproveitando o talento de os atletas, porque não temos uma formação específica, uma estrutura para poder fazer com eles quando eles mais precisam, dependendo de seu desenvolvimento biológico e cronológico. Então, o que os expertos chamam picos de crescimento, outras pessoas falam de windows de oportunidades. Então, nós precisamos conhecer mais sobre o desenvolvimento de os meninos para poder fazer melhores estímulos. Ok. E há diferentes processos que nós podemos dizer que são exitosos, pero que não podemos replicar, não podemos volver a ser, porque não sabemos como foi que esse atleta se formou. Então, precisamos de modelo de desenvolvimento para poder estruturar, ter feedback, melhorar, pero para que todos os atletas tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento. E uma coisa também muito importante é que na atualidade há marcado énfasis en la obtención de resultados esportivos a corto prazo. ¿Sí? Esta situación lleva consigo que estamos forzando las fases de desenvolvimento, no aprovechamos bien todas as oportunidades que os diferentes esportistas têm. Ok. Quando nós pensamos em desenvolvimento esportivo, basicamente podemos identificar 3 aspectos que são muito importantes para a vida, não só do deportista, sino também el que practica o deporte como una actividad que le puede brindar, que le puede dar diferentes no sé cómo decir, oportunidades para desenvolver-se melhor. Então, você pode praticar uma atividade como o Ultimate, pensando como objetivo ter uma vida saudável. Você também pode ser que tenha as características necessárias ou que se precisam para ser atleta de alto rendimento. Então, você pode desenvolver sua excelência esportiva. Ou simplesmente você pode
tener un desenvolvimiento motor necesario para que su vida sea mejor. Además, você também pode desarrollar valores y principios éticos y morales a través de la práctica esportiva y tener una situación de desenvolvimiento en el apartado de autonomía. Entonces, esta semana eu estuve falando con una persona preguntando por qué sus hijos jugaban tan bien, por qué se envolvían tan bien en el juego, y pregunté a los filhos también por qué ellos pensaban que, y básicamente parece que esa familia siempre estuvo ligada ao asunto de la práctica y logra estas tres situaciones. Logra ter una vida saludable, logra tener unas capacidades, un desenvolvimiento motor adecuado, y también puede ser que tengan un desenvolvimiento esportivo a un alto nivel. ¿Nivel? ¿Está bien? Más o menos. Ok. Bueno, dentro de en la literatura nos podemos identificar varios tipos de modelos de desenvolvimiento esportivo. Unos que están ligados a las transiciones y otros que se focalizan en el tipo de práctica. Dentro de los primeros, las transiciones, hay diferentes modelos, unos muy adecuados para formación esportiva, otros que pueden ser no tan adecuados, y por a forma de su estructura. Entonces, en estos podemos ver o más popular a pirámide, y también hay otro tipo de modelos que piensa en la transición, que puede ser de diferentes aspectos. Vamos a entrar un poco más en énfasis en esto. Voy a empezar por este tipo de modelo de las transiciones. Entonces, Roddy Lloyd y Oliver crearon un modelo de desenvolvimiento físico de los jóvenes. Entonces, ellos tienen una propuesta que se focaliza en caracterizar las diferentes transiciones por las que los atletas van pasando a través de su vida. Por ejemplo, ellos ponen a edad o periodo de edad, primera infancia, media infancia, adolescencia y lo que es adultez. Cada una de esas fases o etapas tiene características que son necesarias reconocer para poder hacer mejor o trabajo de desenvolvimiento o de los atletas. Otra situación que es una transición es el periodo de crecimiento. En estos primeros años de vida, você crece rápidamente, luego en esta otra etapa, segunda etapa, o crecimiento baja un poco, para después en la etapa de la adolescencia o hay un pico de crecimiento muy alto que nos tenemos que aprovechar, y posteriormente hay una estabilización de crecimiento.
Isto tem umas implicações muito importantes para o treinamento en el último y en cualquier otro esporte. Está el estatus de maduración sexual, pode ser sexual, de maduración. Entonces, en estos primeros años de vida, você não tem maduração sexual, então você não pode fazer muitas atividades. Se você tenta fazer este tipo de situação, você pode ir em contra de desenvolvimento de a pessoa. Mas em momento indicado, quando a maduração é alta, você tem que fazer tipo de atividades. E depois vem, quando essa maduração já finaliza, esse processo finaliza. Ok. Então, e está o assunto de la adaptação ao treinamento. Predominantemente, em os primeiros anos de vida, você tem uma adaptação ou uma predisposição hacia atividades neuronais. Então, todas as atividades têm que estar relacionadas com este processo neuronal. Mas logo você, quando inicia o pico de maduração, você tem uma combinação entre atividades neuronais e hormonais. Então, você tem que fazer não somente ênfase ou estimular os aspectos neuronais, sino também os aspectos que têm que ver com os assuntos hormonais. Teniendo esto em consideração, você tem que, neste apartado, você vê que tipo de atividade ou qualidade física é importante em determinado momento de ou a vida o deportista. En estas primeiras etapas, você pode estimular situações como as habilidades motrizes fundamentais, a movilidade, a agilidade, a velocidade, un poco de lo que es la potencia y el asunto de la fuerza, debe ser mi portugués, creo. Pode ser? Bom, mais adelante, você não só tem que estimular, sino que tem que treinar. Se você não treina estas habilidades, então você perde a oportunidade de melhorar em sua vida atlética. Ok. Bom, como os meninos e as meninas são diferentes, sua maduração é diferente, então você tem que ter em acordo, em consideração esta situação. E aqui os autores apresentam a mesma estrutura, pero se você pode olhar, mais ou menos 12, 10, 11, 12 ou 13 anos inicia a maduração sexual dos meninos, mas as meninas têm uma maduração um pouquinho mais temprano. Como se diz temprano? Cedo, mais cedo. Muito obrigado. Mais cedo. Mas isso não é uma situação que sempre se dá. Você tem que ter a possibilidade de estar olhando quando inicia essa maduração
porque nesse momento você tem que iniciar a fazer diferentes atividades que fazia em su entrenamiento normal, su entrenamiento diario. Bom, una propuesta hecha por este autor, Bompa, distribuição do tipo de atividade de acordo com a idade. Bompa planteia que as primeiras idades você tem que fazer muita atividade multilateral, desenvolvimento multilateral, pero a medida que você vai passando sendo mais velho, está bem? Mais viejo, você tem que começar a especializar seu treinamento. Mas em a vida cotidiana, muitos treinadores, muitas academias fazem muita pressão nestas primeiras idades, fazendo treinamento especializado. É um grande problema, porque não fazem o que tem que fazer neste momento. E posteriormente, então, os deportistas têm muitas dificuldades com sua formação esportiva. Esta outra diapositiva, como se diz? Ok. Vocês podem ver melhor esta situação. Então, em os primeiros anos de vida esportiva, você tem que fazer uma situação de iniciação, formação atlética, posteriormente 15, 18 anos mais ou menos, uma questão de especialização, e para logo de los 18 anos ter uma formação em alto rendimento. Mire que é um processo muito largo, que tem umas fases muito precisas e que você tem que respeitar para poder levar uma estrutura acorde a las necessidades de os atletas. Bem, esta outra proposta é de Bayliss, é a proposta canadiense para a formação de Ultimate, de deportistas de Ultimate. Eles têm estas fases. Estes autores propõem estas fases e vamos a olhar um pouco mais em cada uma delas. Bom, mais adelante. E esta outra proposta tem que ver mais com o tipo de atividade e as metodologias que você tem que ofertar, que você tem que fazer para que as atividades sejam melhor pegadas, por dizer de alguma maneira, que você possa ligar a capacidade de atleta com o contenido de enseñanza y a metodologia. Este senhor Cote, Jean Cote, plantea o modelo de desenvolvimento da participação esportiva. Então, ele tem três diferentes situações. A primeira situação são os processos em los quais o deporte o esporte é de uma especialização temprana, especialização cedo, como pode ser a natação, tá bem? A natação, porque tem uma situação específica que você tem que desenvolver em momento muito temprano. Ou também pode ser a ginástica. Esse tipo de esportes tem umas características diferentes aos
deportes de cooperação oposição. Por outro lado, estão os deportes de cooperação oposição e está uma atividade que pode ser que você não tenha interesse de ser atleta de alto rendimento, mas você gosta de praticar algum deporte. Então, ele propõe em primeira instância processo que tem que ver com participar em muitos esportes em as primeiras idades. Logo, então, ele tem uma alta quantidade de juego, lo que o autor denomina juego deliberado, que é jogo placentero que solo se hace por diversión, ¿sí? Luego hay una poca cantidad de práctica deliberada, que es una práctica enfocada a aprender o mejorar un esporte específico. Y él va aumentando cuando van pasando los años. Él entonces empieza una especialización en pocas disciplinas esportivas, hasta terminar con la escogencia o selección de un solo esporte. Eso pasa más o menos entre los 16, 17 o 18 años. Mas nuestra realidad es que los pais quieren que seus hijos sean futbolistas. A los 7, 8, una cosa loca, como diría mi amigo Felipe, una cosa loca, algo así. Bien, então, você pode ir nesta direção, mas você também pode ir nesta direção. ¿Qué quer dizer isso? Quando você não faz seleção, especialização cedo, você pode ir tranquilamente desfrutando de sua prática esportiva. Pode ser que você tenha as características para jogar em nível de alto rendimento. Muito bem. Você pode migrar, mas pode ser que você não tenha essas características ou você não tenha a motivação. Você pode migrar hacia este lado. O que você pode lograr, provavelmente você pode ser um atleta de alto rendimento, ou você simplesmente pode ter a prática esportiva, como a maioria de nós, como uma prática onde você pode jogar, desfrutar, simplesmente. Bom, vamos a ver um pouco mais sobre o modelo de Belge. En primera instancia, como he mostrado aquí en estas fases, vamos a iniciar con lo que es la primera actividad, fundamentos o movimiento. En esta actividad, o que nos buscamos es que el desenvolvimiento de habilidades básicas y el goce por la práctica esportiva, no más. No tiene que ver con desenvolver técnicas, tácticas específicas de un esporte, no. Son actividades generales que los niños hacen a través de juego, de lo que Cote denomina jogo deliberado. Bom, depois de 6 a 9 anos, então você
trata de fazer ênfase em essas primeiras habilidades, logo trata de desenvolver as habilidades específicas, tales como correr, saltar, pegar, lançar, todo esse tipo de atividades. Também tem que tratar de fazer atividades de agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade. E lo que es la coordinación oculomanual y el tiempo y algunas habilidades generales que tienen que ver con a prática de o Ultimate. Logo, você passa a uma terceira fase, em uma idade de 8 ou 12 anos, onde você aprende todo lo general de as habilidades de este deporte Ultimate, pero además trata de comprender qué significa espíritu de juego en situaciones de esparcimiento o diversión. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo se dice aún? Ainda, ok. Ainda, obrigado. Ainda em situações de jogo. Mira que é pouco diferente da que nós podemos ver, olhar na prática cotidiana. Porque 8, 12 anos, você ainda está jogando, aprendendo de diferentes técnicas, mas não tem a pressão de ter que jogar melhor que outro, ou não tem a pressão de que tem que correr mais que outro, e esse tipo de situações que fazem que os meninos tenham muita pressão e não desfrutem, não gostem de o esporte. Bom, estas três primeiras fases, então, fazem o que os canadienses belgas chamam alfabetização motora, neste caso. Então, nessas três fases você desenvolve a motivação pro movimento, a confiança do movimento e a competência, mas não competência de competir com outros, sino a competência de poder fazer qualquer tipo de atividade, como lançar, correr, brincar e esse tipo de situação. Bom, o objetivo es la educación, el éxito educacional, desenvolvimiento de habilidades cognitivas, salud mental, mejora de psicológicas, habilidades sociales, hábitos de vida saludable, salud y rendimiento físico, si es posible. Bueno, en esta diapositiva você pode ver os tipos de habilidades y os esportes que podem influir en estas, ¿sí? Então, o color azul oscuro es cuando o deporte hace un marcado énfasis en cada habilidad. O amarillo es cuando a influencia no es tan buena, y blanco es cuando esse esporte não tem muito influência em sua desenvolvimento. É muito importante porque nessas primeiras idades você tem que utilizar os esportes que mais
generen este tipo de actividades. Bueno, luego de esa primera fase, de esas 3 primeras fases, ven lo que es el entrenamiento para jugar, que es más o menos 11, 16 años. El focus del entrenamiento entonces es ya el Ultimate como deporte, más en estas edades que en estas. Y hay una situación, hay una construcción de las bases físicas, técnicas, tácticas, mentales, cognitivas y emocionales. Un desenvolvimiento en este tipo de habilidades. En estas fases iniciamos a preparar al deportista para que possa cumplir con las demandas do deporte mejor. Bien. Luego de 15, 19 años más o menos, entonces empieza una situación de entrenar para competir. En esta situación, en esta fase, los que nosotros objetivo es mejorar las habilidades que ya vimos desarrollando, desenvolviendo, y además desarrollar otras habilidades, pero en situación de supresión, donde esa habilidad ya no você tem que hacer, pero en situación de supresión, espacio puede ser, o tiempo, ese tipo de situación. Y se construye una red de soporte que trata de continuar con el desenvolvimiento armónico de ese atleta. Luego, más o menos a 22 años o más, entonces você tem que refinar todas as habilidades de Ultimate, física, a condición física, mental, las capacidades y el entendimiento de estrategias y tácticas. Y por supuesto, una cosa muy importante en este deporte, el espíritu de juego. A manifestación de espíritu de juego en competencias de alta intensidad. Es otra cosa, porque cuando você está compitiendo, o espíritu de juego pasa a un segundo plano. ¿No? Es muy importante poder tener claro que esta situación, espíritu de juego, es muy importante ainda en ese tipo de competencia o participación. Bom. Y por último, estamos Felipe y yo, y de pronto uno que otro de ustedes, en esta Ultimate para la vida. Entonces, en esta situación, lo que queremos es ofrecer oportunidades para a práctica esportiva como práctica de vida saludable, como práctica social y ese tipo de situación. Si você pasa por todos los otros procesos y termina su vida esportiva, você pode tener a posibilidad de continuar practicando constantemente y seguir haciendo amigos, conociendo nuevas caras y cosas así. Bom, muito obrigado por sua compreensão.
Agradecemos a apresentação do professor José Albeiro Echeverri Ramos e, nesse momento, passaremos a sessão de perguntas ao conferencista. Então, pessoas que tiverem alguma questão, poder se manifestar, né? Ou se precisar do microfone, tudo bem. Se não precisar, pode falar daí mesmo. Já resolvemos a questão aqui. Você pode ver. Como se diz diapositiva? Oi? Diapositiva. Você pode ver em este quadro que há esportes que têm muita influência em a habilidade motora, desenvolvimento motor. Em os esportes coletivos tem essa característica. Você pode olhar, tem essa característica que desenvolvem, influem em muitas das habilidades que você precisa, sim? Mas pode ser que se os meninos fazem outros esportes, têm experiências não só esportivas, têm experiências em campo aberto, pode ser que desenvolvam também como outros que. Agora, há outra situação que pode influir nesse desenvolvimento. A metodologia da prática, porque muitas metodologias não ajudam, não facilitam o desenvolvimento, porque são metodologias fechadas. Então, você vai à prática, mas você não tem prática, você está simplesmente
aí. Não fazem muito, então não tem multilateralidade, os movimentos que os professores com esse tipo de metodologias propõem, é um problema, há um investigador, um pesquisador que diz que você tem que ter 10 anos de prática para poder ser um atleta de alto rendimento, mas não precisa 10 anos, porque você pode ter 20 anos. Eu não sei se estou sendo imprudente com o que eu vou dizer. Você pode ver muitos jogadores de Flamengo que são muito velhos, mais velhos, têm 15, 20 anos, mas eles não são bons. E por quê? Pero você pode ver um jogador que tem só 5, 6 anos de experiência e são melhores. Está associado com o tipo de prática e com as metodologias que você utiliza. É muito importante ter em consideração essa situação. Uma pergunta muito complicada, não para responder, sino porque a gente tem esta informação, mas não a utiliza, porque a competência, ganhar, está por cima de tudo. Então, eu tenho a experiência com a seleção júnior canadiense de Ultimate feminina. A gente vai ao torneio júnior, mundial júnior. Nós Colômbia foi campeona nesse torneio. Jogou contra os canadienses. Nós estivemos muito contentos porque nós ganhamos, nós quedamos campeões. Mas quando eu falei com o treinador canadiense, ele também estava muito contente. E por quê? Não ganhou. Porque a gente está pensando o processo. Eles vão a jogar, como lo disse o diapositivo. Permita.
eles treinam para aprender a competir. Nós treinamos para ganhar desde aqui, 6 anos que queremos ganhar. Eles não. A gente vai fazer todo o processo, vai aos torneios, mas sua ideia é totalmente diferente que nossa ideia. Depois, quando nós jogamos já nestas idades, é pouco provável que ganhemos, porque não temos muitos vazios, temos muitas dificuldades para poder fazer melhor, para poder desenvolver melhor que eles, que esse tipo de gente que todo o tempo está pensando em a formação, o mais importante para eles. Obrigado. Algum? Ok, sim. Quando você tem a oportunidade de treinar a gente que tem experiência em outros deportes, você tem que utilizar isso. Mas você também tem que pensar em desenvolver habilidades que não estão tão bem, sim? Então, você pode usar este gráfico como um exemplo. Você pode estar fazendo atividades multilaterais e fazendo também atividades específicas. Bompa diz que você tem que fazer nestas idades muita atividade específica, pero também tem que fazer habilidades multilaterais todo o tempo, porque você tem você tem a possibilidade de desenvolver melhor o que você tem. Eu tenho um exemplo, eu gosto muito de falar de exemplo. Nós ímos a um mundial com Master feminino. Foi uma experiência incrível. Em um jogo contra as canadienses diziam a defesa de nossa handler que marcara sua forehand,
mas regalara sua barra, sim? Então, quando ela estava em esta posição, por supuesto, a defensa quitaba o forjan, se paraba en este espacio. Entonces, tratando de que ella solo pasara con su baja. Mas ella cogía el disco, lo pasaba de mano y pasaba. Então, as jogadoras de Canadá diziam ao defesa, não permita que passe com sua forehand. Mas, em primeiro momento, a jogadora muda de posição, então ela coge o disco de sua esquerda, passa a sua direita y pasa con o forehand, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ella en su entrenamiento pasa con izquierda, pasa con derecha, pasa por encima, pasa por debajo, pasa con izquierda, pasa con derecha. Tiene muchos recursos. ¿Por qué? Porque ella en su proceso multilateral ella usa ese espacio para desenvolver mejor sus habilidades. Entonces, está mejor preparada para cualquier situación. Es por eso. A você. Bom, passaremos a palavra ao professor José Albeiro Echeverri Ramos para suas considerações finais. Vou voltar para o senhor. Albeiro, suas considerações finais. Bom, eu tenho que agradecer novamente a meu companheiro Felipe pela invitação aqui para compartilhar com vocês algo que eu estou convencido que é muito importante. Nós iniciamos como vocês a jogar Ultimate quando muito velhos. Agora o Ultimate faz parte de escola não só escola esportiva, sino escola normal. Então, nas classes de educação física, aula de educação física, a gente aprende a jogar Ultimate. Meninos pequenos, 10, 11, 12 anos. E é muito importante também porque nossa sociedade é convulsionada, é muito convulsionada, e este deporte tem essa característica de espírito de jogo. Então, os meninos estão desenvolvendo hábitos, valores éticos e morais que desafortunadamente o futebol, o basquete, o voleibol não tem tanta consideração com este tipo de formação. Felipe, muito obrigado por sua invitação e eu espero poder voltar aqui e continuar com esta labor. Também quero dar os parabéns a todos que esta semana tiveram em la prática de Ultimate. Foi para mim muito confortável poder participar de essas práticas. Ok. Muito obrigado.
Laboratório de Análise do Desempenho Humano, LADESP, por meio do cerimonial do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte, GESPORT, agradece a presença de todos e declara encerrado o primeiro dia do primeiro Seminário Internacional de Ultimate Frisbee. Retornaremos amanhã, às 9 horas, com a mesa redonda sobre o tema Experiências do Ultimate como conteúdo escolar, com os palestrantes Carla Paiva, Alagoas, Luiz Taioli, São Paulo, Érica Santos, Distrito Federal, e Alexandre Jackson Viana, UNB. Senhoras e senhores, boa noite. Pessoal, eu queria quebrar o protocolo novamente, já que o Fernando chegou, e pedir a Véspera também que vem aqui com a premiação do Fernando Bandeira. Venha, venha, venha. Não, tá gravando, tá gravando. Pena que o Luciano também não chegou, porque o voo dele deu algum problema. E deixar aqui o meu agradecimento. Serei breve, pessoal. 40 minutos. Deixar aqui de público o agradecimento pelo Fernando, além dos parabéns, o agradecimento porque eu efetivamente conheci o Ultimate através do Albeiro. E a primeira vez que eu fui lá visitá-lo, fomos buscá-lo numa competição de Ultimate, e na minha cabeça um amigo nosso falava: vamos buscá-lo numa competição de Ultimate. Não tem pinta de lutador nenhuma. Eu nunca tinha ouvido falar de Ultimate. E aí Ultimate, mas não tem a menor condição de lutar nada. E aí, isso foi 2014. E aí eu me mudei para Brasília e, por muita coincidência, num domingo de manhã, isso foi em julho de 2014. 2014? Talvez. As datas são perdidas agora. Isso foi em 2013. Foi em 2013 isso. Em 2014 eu passei pela Esplanada e vi o grupo jogando, fui muito bem recebido, como todos somos, né? E aí falaram da tal da prática desportiva, porque o sistema da UNB, pessoal, é completamente diferente do que se vê nas universidades federais. Então não é só a menção. Então, quando disseram que existia um negócio chamado PD, eu corri no último dia e falei com o Zé Gustavo, que é professor aqui, coordenador, eu falei: eu quero botar um PD de Ultimate, mas daquele jeito. Conheci há um ano em Vitória, de onde eu sou, não tinha, ninguém sabia o que era isso, até hoje pouquíssimas pessoas conhecem. E aí cheguei aqui, montei essa PD, a gente tinha um disco para fazer a prática, a Lê, acho que é a única daquela época, e quem dava aula efetivamente era o Luciano. A única coisa que eu fazia era assinar menções. E aí, no final das contas, eu estou em falta com vocês, tem muito tempo que eu não vou lá, mas deixei de ir à Esplanada, mas assim, não dá para não falar desses caras enquanto Ultimate em Brasília. Além dos Dragões, que ressuscitaram esse ano, muito bem ressuscitados, levando a Taça Brasília. Então, Dragões e Esplanada a gente não tem como falar. Então, o senhor não veio no domingo da Taça Brasília, mas nós fizemos uma reunião de capitães e você, pelo seu belíssimo gesto com o pessoal do Wizards, né, acabou levando o MVP de espírito de jogo. Então, hoje está entregue. Obrigado. Eu sei que está todo mundo doido para ir embora. Então, agradeço o prêmio em nome de toda a equipe da Esplanada. Nunca imaginei na minha vida que ia estar aqui falando com vocês quando juntei um monte de primo e falei assim: galera, vamos jogar um negócio muito doido que eu vi na viagem que eu fiz para a Austrália. Vocês vão gostar, vamos lá. E eles foram. E foi assim que começou, em 2013. A gente não sabia da existência de outros grupos em Brasília. Depois o pessoal, acho que do Dragões, encontrou a gente e a gente ficou sabendo que tinha outras pessoas que jogavam e foi muito legal. E a partir daí foi andando e chegou até aqui. A gente vai falar um pouquinho mais disso, acho que ao longo amanhã. Mas hoje, então, vou me ater a agradecer o prêmio e dizer que eu gosto muito de dividir os domingos com todos vocês. Muito obrigado. Foto.
Então, pessoal, amanhã a gente retorna para cá às 9 horas da manhã. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos.